Programa Cidade Aberta, aqui na sua TV Cidade, o nosso canal 14, o canal digital da NET. O programa está no ar pelo canal 14 e também pelo Facebook. Não importa a ocasião, o canal que você tem para nos prestigiar, o importante é que você esteja aqui conosco na nossa programação. Portanto, muito obrigado pelo seu prestígio. Você já sabe, o Cidade Aberta é o espaço em que as lideranças da nossa comunidade falam sobre os assuntos do nosso dia a dia, quer seja no âmbito local, estadual, nacional, enfim, é gente da nossa gente falando sobre a realidade do momento. Nosso convidado de hoje é o professor Diego Tormes, que está aqui nos estúdios. Professor Diego, eu queria trazer um assunto, porque eu tenho certeza que o Leandro vai ao banco, o professor Diego tem a necessidade de ir ao banco. Não é para se movimentar muito recurso nessa época do ano, ou nesta época, em função de crise e tudo mais, mas daqui a pouco até para cuidar um pouco mais, porque a conta começa a ficar no vermelho, no negativo, né? E a segunda-feira, o After Day, o dia depois do feriadão, para muitos, não para as agências bancárias, aqui em Farroupilha nós tivemos muitas filas nos bancos. E aí tem uma lei municipal criada, aprovada pela Câmara de Vereadores, sancionada pelo prefeito na época, também, se não me falha a memória, o prefeito Ademir Barreto, que diz que o cidadão pode ficar na fila bancária em dias em que não, dias comuns, normais, até 20 minutos. Nos dias que antecedem a feriados e depois de feriados, 30 minutos. Passando esse prazo, deve ser acionado o PROCON, entra com multa para as agências bancárias. Professor Diego, a segunda-feira eu fui em 3 agências bancárias. Uma agência eu fiquei 55 minutos na fila. Outra agência eu fiquei 1 hora e 5 minutos. E outra agência 48, 49 minutos aguardando o atendimento. A pergunta que eu te faço, a lei está bonita no papel, mas como aplicá-la? Na verdade, assim, quem deveria cobrar a aplicação da lei é a Câmara de Vereadores, né? E historicamente no Brasil, não só em Farroupilha, boa parte da Câmara de Vereadores trabalha para manter o governo vivo e o governo governando, não para fiscalizar se as leis estão sendo cumpridas. E uma outra parte, às vezes, trabalha para achar todos os problemas, mas não dá conta de achar todos os problemas do município. Aqui em Farroupilha, que nós temos uma câmara dividida, ela é exatamente assim, metade é para abafar o governo e a outra metade é para mostrar os problemas. Tem que cobrar dos vereadores, eles que têm que cumprir, que fazer a cobrança do prefeito, para o prefeito botar a lei em prática. Além disso, eu tenho para dizer que eu já passei por essa situação também. Eu fiquei com o ticketzinho que eles me deram da senha, pedi a impressão de um documento no momento que eu fui atendido e fiz o cálculo. Deu 58 minutos de diferença. E nem era depois do feriado ou dias de pagamento, era um dia de outro período do mês. A sugestão é, ou vai até o PROCON e faz a pessoa que está lá trabalhar, porque tem uma pessoa trabalhando lá dentro que precisa de trabalho, porque ela precisa que nós cheguemos lá e dê trabalho para ela, ou chama os meios de comunicação para fazer uma gravação, porque quando as coisas aparecem na imprensa, muito rapidamente elas são resolvidas. Se o vereador não resolve, se o PROCON não resolve, às vezes a imprensa resolve bastante os problemas. Claro que eu preciso também dizer que às vezes o caixa, o atendente do banco faz o que é mais rápido poder fazer, porque é um dia de pagamento, tem um monte de gente e coisa e tal para atender. Só que também eu que estou ali para pagar a conta, não tenho nada a ver com isso, né? Então eu tenho que chegar lá e ser atendido, porque as pessoas, e é um processo natural, elas vão no banco mais ao horário do meio-dia, porque elas estão saindo do trabalho, elas precisam ir lá, então elas usam esse intervalo de almoço para ir. Para a lei ser cumprida, acho que esses são os 3 caminhos possíveis, porque senão não tem outra maneira de fazer essa lei cumprir. Ela, no papel ela é bonita, todas as leis são bonitas, mas elas pouco saem. A aplicabilidade que está o problema. Né? Eu não quero falar assim, eu só quero fazer um pequeno comentário com relação a isso também, porque eu tive a necessidade de passar por 3 agências bancárias na segunda-feira, no período da tarde. Eu entrei no primeiro banco às 2h15 da tarde, saí do último banco 15 para 5 da tarde. Pasmem, como é que você vai trabalhar? Então, acho que está na hora das agências bancárias, e aqui são bancos públicos, bancos privados, são todos iguais, está na hora das agências bancárias ou se estruturarem diferente, ou nós temos que mudar alguma questão,
Por que tudo tem que vencer no dia 10? Ou se não tudo, a grande maioria das cobranças dos boletos vence no dia 10 ou no dia 15. E aí tem o pagamento no início do mês, quinto dia útil, sexto dia útil, oitavo dia útil, enfim, é nesse sentido. Acho que poderia ser um pouco melhor distribuída essa questão também, né, professor Diego? Mas também tem duas coisas, né? A população precisa aprender a fazer o seguinte, em muitas... Usar os recursos tecnológicos. Em muitos boletos a gente pode negociar a data de pagamento. Então, se tu sabe que o dia 5, 6 e 7 é difícil, põe para o dia 10. É claro que às vezes a gente recebe hoje e já quer pagar amanhã, né, a conta. Mas coloca para o dia... Olha, eu não estou nessa fase, hein? E depois tem os recursos tecnológicos. Graças a Deus eu uso pouco o banco. A maioria das minhas contas eu consigo pagar via celular ou débito em conta. Mas tem 2 ou 3 boletos que inevitavelmente eu tenho que ir ao banco. Ir ao banco e ir à caixa lotérica, às vezes a casa lotérica, perdão, é complicado mesmo, porque a fila é gigante, as pessoas recebem e colocam as datas de pagamento dos seus boletos sempre mais ou menos na mesma data. É uma lógica no Brasil. Nós não vivemos num país seguro em que pode ter caixa eletrônico na beira da rua, como acontece na Europa, por exemplo, para a gente pagar as contas, sacar dinheiro e fazer. Não tem, então a gente tem que entrar lá e esperar. Agora, não é culpa minha que os atendentes têm os horários de almoço no mesmo horário que eu vou pagar a conta. Né? Com certeza. Professor Diego, um outro assunto. Lhe preocupa a questão da marcação de consultas e de exames aqui em Farroupilha e a realização de cirurgias também pelo Poder Público Municipal? Essa é uma situação bastante complicada. O município está com uma situação financeira um pouco delicada. E aí, segundo uma participação da secretária de Saúde num meio de comunicação local, tem a questão financeira também. Então, há uma cota financeira mensal para pagar exames, consultas, as cirurgias, enfim. Cirurgias que são um pouco mais caras, os procedimentos maiores, é mais difícil de fazer também. Só que o problema é o seguinte, não é possível que uma pessoa receba uma ligação da Secretaria da Saúde no momento de marcar uma ecografia, dizer que vai levar 6 meses para marcar uma ecografia. Não é possível que a pessoa receba da Secretaria da Saúde na hora de ligar para lá, dizer que uma consulta com um especialista vai levar mais de 1 ano. E outra, tudo bem não, é terrível que eu leve 6 meses e 1 ano para fazer esses procedimentos. Mas se eu vou ficar esperando 6 meses para fazer uma ecografia, eu não sei se eu sou o primeiro da fila ou o 15º. Eu não sei se eu sou o 15º e já foi atendido o primeiro, o segundo e o terceiro. Hoje em dia, é muito fácil a gente ouvir boatos de dizer não, a Maria foi atendida antes que eu, foi chamada antes porque ela é parente do vereador, prima do secretário, ou ela fez campanha para não sei quem. Só que também hoje em dia nós temos ferramentas tecnológicas extremamente importantes. Se nós temos um portal da transparência que coloca o meu salário como servidor público lá, nós podemos ter um portal da transparência, por exemplo, que diga, olha, o Leandro Adamati ligou para marcar uma consulta com um clínico geral no dia tal e a consulta foi agendada para o dia tal. Quem são as pessoas que estão na frente? Ele foi fazer a consulta? Ele não foi fazer a consulta? Então, eu sou o número 300 para fazer uma ecografia. Quantos tem na minha frente? 299. Eu tenho como acompanhar se já foi o primeiro, o segundo, o terceiro para ir calculando? 250. Sim, eu tenho como observar isso? Não. Porque às vezes a pessoa está com uma situação de doença e ela precisa daquilo rápido e ela não tem dinheiro para pagar. Olha, eu não creio nas bruxas, pelo que ela sai, né? Diz o ditado. Eu não creio nessas coisas, mas que às vezes a gente ouve, quando tu ouve muito boato, tu acaba pensando, peraí. Então, eu acho que uma maneira de resolver essa questão do boato, uma maneira de dar transparência para esse processo é abrir um portal da transparência especificamente para essas coisas. E eu acho que é importante isso porque se a prefeitura está fazendo um trabalho correto no sistema de marcação e realização de consultas, exames e procedimentos de cirurgia, não tem por que não abrir transparência para isso. Mas nem toda a população consegue acessar. Hoje em dia, se eu não sei mexer, sou uma pessoa mais idosa, não sei mexer no celular, o meu neto sabe, o meu filho sabe. Muitas pessoas estão indo para o trabalho e podem consultar num aplicativo, por exemplo, a sua hora da consulta, que dia vai ser a consulta, quando é que vai ser, onde é que vai ser. Acho que a gente precisa avançar. De repente, se a gente economizasse o dinheiro da guarda municipal que vai ser criada para colocar nessa questão, a gente resolveria muitos problemas e daria não só transparência nas marcações e realizações de consultas e exames, mas deixaria a população mais feliz também, porque o município vai estar fazendo um investimento no povo. Agora, me parece que tem um outro lado também, não estou aqui para defender nem A nem B, mas o que acontece é que algumas pessoas, alguns cidadãos marcam os seus procedimentos, marcam a sua consulta e depois acabam não indo na consulta.
Claro, todo mundo pode ter um imprevisto, pode ter um problema, exato. mas pelo menos comunique, porque se você não for para a consulta que você agendou lá para quarta-feira, 10 horas da manhã, o Leandro agendou uma consulta com o médico tal, 10 horas da manhã. Tá tudo certo, daqui a pouco o Leandro, hoje eu não vou porque eu não quero, surgiu um compromisso, mas comunique, porque você não indo, você está tirando a vaga de outra pessoa, né? E aí retardando ainda mais essa fila de espera. Exatamente, e o que a secretária fala é verdade, porque a gente sabe que isso realmente acontece, assim como eu que marco um médico particular, às vezes não consigo ir, sim, pode ser que outro não consiga ir, claro. Mas daí fica lá na lista de espera, que eu estou vendo na internet, olha, o número 210 não compareceu, 212 não compareceu, chama o próximo. Então, ajuda até a própria secretaria a mostrar para a população que há um grande número de pessoas que marcam e não vai. E as pessoas comecem a cobrar dessas pessoas, porque se eu marco a consulta para fazer com um determinado especialista, pode ser que o meu caso seja sério, mas o que está atrás de mim pode ser mais sério ainda. Então, de repente, tu está tirando o lugar de uma pessoa que tem uma urgência e que não está podendo usar. Acho que precisa ter, quanto mais transparência a gente tiver, melhor. Transparência, acho, nisso, transparência no setor habitacional, transparência com o ponto eletrônico dos funcionários públicos, transparência com muita coisa. Não tem por que não ter transparência hoje em dia. Porque se tu não descobre pelas vias corretas, tu descobre pela fofoca. E a fofoca é a pior coisa. Acho que se tiver uma transparência na marcação de consultas é a melhor coisa. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida a gente volta, então, com o professor Diego Tormes, dando continuidade ao programa na TV Cidade, o Canal 14, a sua TV. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenol, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenol, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmórbida Dallagnese, sou engenheira de alimentos. Outra dica importante para evitar doenças transmitidas por alimentos, não esqueça, quando levar para casa sobras em marmitas, procurar ir logo para casa e guardá-las na geladeira assim que chegar. Esta é mais uma dica importante. Até a próxima! Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar,
Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Voltando com o programa Cidade Aberta, TV Cidade, Canal 14, Facebook, TV Cidade Farroupilha. Nosso convidado é o professor Diego Tormes, que semanalmente está conosco aqui nos estúdios da TV Cidade. Professor Diego, agora vamos ampliar um pouco o nosso horizonte, vamos para Brasília, capital federal. Brasília treme com a prisão do homem-bomba que delatou, enfim, que gravou o presidente Michel Temer. Joesley Batista, agora, por enquanto, por decisão do ministro Fachin, está detido na capital federal. Vem muito barulho por trás de tudo isso, será? Eu não sei se pode ter mais barulho ainda, porque cada semana é uma emoção aqui. Eu sei que de tédio, se a gente quiser acompanhar o jornalismo político brasileiro, de tédio a gente não morre, porque toda semana tem alguma coisa. Semana passada teve essa questão do Joesley, teve a questão do Palocci. E assim, cada semana tem 2 ou 3 coisas que... Isso para falar do nível nacional, porque às vezes tem o nível estadual, tem o nível municipal que agita as coisas. Acho que o mais emblemático de tudo isso são 2 elementos. O primeiro é, ele fez lá um acordo, ele fez as gravações dentro de um acordo judicial, protegido pela justiça, e gravou o presidente da República. E agora veio a público que ele tinha outras gravações e que isso o compromete uma série de outras pessoas. O importante ali isso é o primeiro item importante, que não é porque tu fez um acordo com a justiça que tu tá livre de tudo. Dali a pouco tu pode ser pego de novo. Então esse a lei povo, é para todos. né? Dali a pouco esse povo todo ou que fez uma delação premiada, a gente acha, não, eles fizeram a delação premiada, eles estão bem. Não, eles estão bem naquele contexto da delação premiada. Pode ser que daqui a pouco surja outra coisa. E o segundo elemento que eu acho bastante assim, didático para a população brasileira é que o Joesley Batista não é um Diego Tormes da vida, um Leandro Adamati, que é qualquer um no Brasil. Né? Ele é um dos maiores empresários do país. Então hoje, se nós estamos vendo grandes políticos sendo presos, nós também estamos vendo grandes empresários indo para a cadeia. Porque se há um político que superfatura uma obra pública, que desvia dinheiro público de obras ou de contratos e licitações, existe um empresário que ajuda, existe um empresário que paga. Então não é só a classe política que é ruim, não é só a população que também é corrupta. Há uma classe empresarial. E a gente está vendo com a prisão do Joesley que, assim como o pobre, o preto, o analfabeto vai para a cadeia, pode ser que o político influente também vá, e pode ser que o grande empresário também vá. Eu acho que esses 2 elementos são extremamente importantes nessa questão do Joesley. Eu não sei se pode, agora, respondendo objetivamente a tua pergunta, ter mais coisa para dizer. Porque se tiver mais coisa para dizer, eu não sei em que país a gente está vivendo. A gente não imaginava que tivesse tudo isso na República Brasileira, né? Eu não sei em que país a gente está vivendo, gente. Eu lembro que quando Dom Pedro foi deposto Dom Pedro II foi deposto pelo golpe que instituiu a República, ele dizia que alguns que defendiam Dom Pedro diziam que a República no Brasil e desgraça eram a mesma coisa. Sim. Porque as pessoas que tiraram Dom Pedro, se materializando, então. As pessoas que tiraram Dom Pedro, elas tinham interesses específicos, não necessariamente com a monarquia ou com a República, com a população, mas com os interesses deles. E o que a gente vê, tanto lá o anão do orçamento, lá o Gedel Vieira, o Temer, o Aécio Neves, o Palocci, o Lula, todo mundo, os interesses deles eram outros. O interesse dele não era saber se tinha transparência na marcação de consultas. O interesse dele não era saber se a tabela de repasse do SUS está defasada há 20 anos. Era saber como é que ia fazer uma obra para contentar alguém que lhe apoiou na campanha e depois tirar um troco por fora nisso tudo. E a gente é que está pagando isso. Sim. E olha como que nós, cidadãos, temos a memória muito curta. Eu estava vendo nesses dias pelo Facebook também uma postagem que um amigo do Facebook fez, e ele mostrou que logo ali atrás, 2015, lá estava na foto, né? Então, mostrando, refrescando a memória. Naquela foto estava
o ex-presidente Lula, que na ocasião tinha ido a Brasília para um café da manhã com o PMDB, o então vice-presidente Michel Temer, o então presidente do Senado Federal Renan Calheiros, ainda o Henrique Eduardo Alves, o atual presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, lá estava também o senador Edson Lobão, ou seja, toda a turma. Naquela época, há 2 anos atrás, estava tudo bem, ia tudo muito bem. Obrigado. E a Lava Jato já estava acontecendo no Brasil. Quem diria que 2 anos depois o bicho pegou entre toda essa turma, né, Diego? É que assim, nada dura para sempre, né? Tu vê, o Lula e o PT se mantiveram muito bem no poder, se organizaram muito bem, mas a gente descobriu como isso aconteceu. Como eles fizeram, outros fazem, né? Então, a gente sabe que todo mundo sabia que tinha coisas por trás nas obras da Olimpíada, nas obras da Copa, etc. A gente não sabia agora o quê. Né? Agora a gente sabe o quê, como, quanto, principalmente, né? E o importante é que a gente se dê conta. As pessoas estão dizendo que ano que vem vai haver uma mudança geral, as pessoas não vão se reeleger e não sei o quê. Esses candidatos que estão aí, eles todos vão se reeleger, porque não existe condições de competição entre um candidato como Leandro Adamati, por exemplo, que sai daqui hoje para concorrer a deputado federal, com um cara que está lá, que mesmo que já tenha 50 processos nas costas, tendo desviado milhões e milhões e milhões, porque ele tem esses milhões, ele tem infraestrutura, ele tem influência. Tem dinheiro na mala. Ele tem dinheiro na mala. Então, não vai haver uma mudança significativa, a não ser que a gente comece a optar em votar em outras pessoas. A gente precisa aprender a dizer, no teu candidato não voto porque o teu candidato fez isso. É difícil dizer isso? Às vezes a gente tem compromissos político-partidários, compromissos de família, uma série de compromissos. A população precisa começar a dizer essas coisas, porque as pessoas precisam começar a entender que eu elejo o Adamati para estar num lugar porque eu acho que ele tem condições de trabalhar pela população e não pela empresa. Hoje o Congresso brasileiro ele é muito corporativista. Ele olha o seu próprio umbigo. Ele é uma parte que defende o funcionalismo, uma parte que defende as igrejas, uma parte a pecuária, uma parte a agricultura, uma parte não sei o quê. A população ninguém discute, a população ninguém fala. Aquela população que está 1 ano esperando uma consulta com um especialista, ninguém fala. Aquela mãe que não tem creche, ninguém fala. Aquele pai que não tem emprego, ninguém fala. Então é muito complicado isso. Acho que nós estamos no momento, num dos melhores momentos da história do Brasil, não porque sejamos melhores, mas porque temos as condições de olhar para trás o que já foi feito de ruim, olhar para agora, para o presente, tudo que está aparecendo e aprender, e que a gente tem informações, não adianta esconder, porque a informação logo aparece, e aprender e olhar para o futuro. Ano que vem é ano de eleição presidencial. Se a gente ficar discutindo entre coxinha e petralha, a gente não vai arranjar solução nenhuma. É preciso olhar alguém que tenha um discurso que vá para frente o país, que faça a união do país, que diga que tem problemas e que vamos resolver os problemas. Ficar brigando, depois que briga, tem que consertar os cacos. E esses cacos só são consertados com o dinheiro público através dessas coisas que a gente tem visto na Operação Lava Jato, infelizmente. Professor Diego, ex-presidente Lula está com um pé na cadeia? Acreditas na prisão do Lula? Depois de tudo que ocorreu na semana passada? Em função do período que a gente está vendo, que até os grandes empresários estão presos, eu acho que o ex-presidente Lula pode sim ser preso. Não sei por quais crimes, porque foram tantos, né? Foram tantos que está ficando extensa a ficha de acusações, pelo menos por enquanto. Acho que ele pode ser preso sim. A grande questão é se ele vai ser preso antes do período em que ele possa ser candidato à presidência da República. Eu acho que seria a melhor coisa para a oposição deixar o Lula ser candidato à presidência e lá pelas tantas ele ser condenado. Mas a pior coisa para o PT é esse o cenário. Eu acho que o PT deveria começar a trabalhar com uma outra alternativa, apostar numa outra pessoa, porque o Lula representa o PT que está aparecendo como negativo na televisão todos os dias. É o PT da mala de dinheiro, é o PT do Petrolão, é o PT do Mensalão, é o PT da Operação Lava Jato. Claro que não é só o PT, né? Mas ele representa esse momento. Eu acho que ele vai ser preso, só se for para ser preso que fosse antes de poder ser candidato à presidência. Trazendo o assunto para a nossa cidade, a cada tempo esse assunto volta à tona aqui também, é um assunto bem próximo da gente. Já se falou no passado, eu estou aqui em Farroupilha há mais de 10 anos e se comentava ainda naquela época da necessidade, se discutia a possibilidade do cercamento da igreja matriz de Farroupilha, ou da praça da matriz do município de Farroupilha. Agora esse assunto volta à tona novamente, tem muita pichação que está acontecendo no local. No passado, tem que revitalizar a praça está muito escura, ela favorece a questão da drogadição, do consumo de drogas, de prostituição e companhia. Bom, se fez tudo isso. Na tua opinião,
É necessário fechar, cercar a Praça da Matriz, a Igreja Matriz, ou temos que ir pelo outro viés e trabalhar a questão da educação? Olha, eu tive a oportunidade de conhecer várias partes do Brasil e alguns lugares do mundo. A Espanha, por exemplo, quando eu estive visitando a Espanha e Portugal, tu olha assim uma determinada igreja, um determinado prédio, era o tempo dos romanos. O tempo dos romanos, então tem 2000 e tantos anos e está inteiro. Intacto. E está intacto. Né? Aqui no Brasil, a gente faz uma casinha de cachorro hoje, amanhã ela está quebrada. Há todo um processo cultural aí que precisa ser rompido no Brasil, que depende de educação e depende de uma educação no bolso também. As pessoas têm que pagar e pagar pesado, porque nós aprendemos, a pedagogia do bolso ela é muito importante, né? Agora, enquanto a gente não vence esse processo da pedagogia cultural, da mudança cultural e da pedagogia do bolso, a única solução é cercar, porque não adianta a gente conversar, explicar, porque vai ter uma parcela da população que ainda vai continuar pichando esses patrimônios que são públicos no sentido de que fazem parte da vida da população, da vida da comunidade. Na minha opinião, se tivéssemos câmeras de monitoramento funcionando, pudéssemos identificar essas pessoas e pudéssemos cobrar multas pesadas dessas pessoas, acho que seria um caminho, um processo. O problema é que nós não temos essa estrutura ainda. Enquanto não temos essa estrutura, nem a cultura de barrar essa destruição do patrimônio público ou coletivo, que seja, acho que o cercamento, infelizmente, é a melhor das opções. Defende o cercamento? Atual contexto. No atual contexto. A não ser que a gente use o dinheiro do cercamento para investir no que eu falei antes. Bom, tudo bem, mas se nós não tivermos condições de fazer isso, vamos fazer o cercamento. Que incrível, tem pessoas que adoram depredar o que é público. O que é público não é de ninguém, mas é de todos ao mesmo tempo. Se é público, se tem um banco na praça, aquele banco não é do Leandro, não é do Diego, mas é um pedacinho também do Leandro e do Diego, é de todo mundo. Então, se tem pessoas que depredam, que queimam contêineres de lixo, que ficam pichando prédios públicos, locais públicos também, alguém vai ter que consertar por isso. Alguém vai ter que consertar, alguém vai ter que pagar por isso. E aí se gasta nesse sentido. Então, eu acho assim, aqui, eu fico questionando por que tem pessoas que têm prazer em destruir o que é público. Pelo contrário, o prazer deveria ser manter o que é público. Cada um fazendo a sua parte, né, professor? Só que também no Brasil existe uma coisa que é cultural nosso, assim, né? Se eu vejo tu quebrando um negócio, eu não faço nada. Sim. E também não te denuncio. Se eu vejo tu tirando o gato da luz do vizinho ou da internet de alguém, eu vejo, não faço nada, mas também não denuncio. Então vai se criando essa cultura do deixa disso, do deixa assim, e aí as pessoas vão fazendo. Outro dia vieram me vender um negócio de televisão lá, que só paga para instalar, que não paga nunca mais, que não paga TV a cabo. Eu perguntei, tá, mas onde é que vem esse sinal? Ali usa o sinal do satélite, mas o satélite é de quem? Não sei não. O satélite tem que ser de alguém, não existe serviço de graça assim. E pega o sinal aqui não, então está roubando o sinal. E serviço roubado de sinal, me desculpa, eu não quero. Eu prefiro pagar a internet que eu estou pagando agora, a TV a cabo que eu estou pagando agora e que estou pagando imposto sobre ela. Só que as pessoas não têm essa postura. Nós temos uma postura da vantagem no Brasil, né? Bom, se eu estou tendo vantagem, o resto que se lasque. Se não está destruindo a minha casa, o meu carro, o resto que se lasque. Infelizmente, essa é a cultura que a gente tem. Professor Diego, muitas graças aqui no programa, já que o professor Diego tem o espanhol fluente, quero aprender também espanhol. Obrigado. Aos pouquinhos a gente aprende. Eu que agradeço o convite e obrigado aos telespectadores. Ótimo, obrigado, professor Diego. Foi nosso convidado no programa Cidade Aberta de hoje, segunda edição do programa que chega ao seu final aqui no Canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, nos deram a audiência prestimosa de mais um programa. Espero tê-los amanhã na nossa programação. Aliás, continue aqui na TV Cidade, sempre com muitos programas identificados com a nossa comunidade. A você um forte abraço, até a próxima. Você já sabe, a gente se encontra aqui na TV Cidade. Valeu, até mais!